Meus irmãos, hoje temos o prazer e a alegria de recebermos a nossa companheira Ana Paula, que preparou um estudo com muito carinho. Então, nesse momento, vamos emanar as melhores vibrações para ela, para que ela consiga alcançar os nossos corações com suas palavras. Bom, boa noite, queridos companheiros da nossa casa, da minha casa, há mais ou menos, acho que uns 20 anos, essa casa que me recebe sempre de braços abertos, o professor Eurípides, que é a quem eu sou, não devia ter falado agora, porque eu vou começar a me emocionar, a quem eu sou extremamente grata, porque se não fosse por essa acolhida, se não fosse pelo seu abraço carinhoso, a nossa caminhada seria muito mais difícil, né? A gente sabe que, apesar desse tempo todo, a gente ainda tem dentro da gente muitas dificuldades, muitos vícios, muitas coisas para superar. Mas a gente sabe que aqui, com Eurípides Barçanufo, eu vou ser sempre bem recebida. Nos braços dele, eu sou a Ana Paula, né, independente de qualquer coisa. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre manifestações físicas espontâneas. Resolvemos falar sobre o livro dos médiuns, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? E nós trouxemos aí informações, claro, de acordo com aquilo que nós podemos aprender, e sabendo que é um estudo difícil, mas, a meu ver, é extremamente prazeroso quando a gente começa nessa descoberta, né? E é um começo, porque nós precisamos nos aprofundar nesse assunto, porque tem muita coisa ainda a ser estudada, e a gente vai estudando na medida daquilo que a gente vai conseguindo entender, e de acordo com as informações trazidas pela espiritualidade, porque a gente sabe que eles não dão tudo de mão beijada para a gente, eles vão trazendo as informações, não só de acordo com a nossa maturidade intelectual, para que a gente possa compreender, mas também porque sabe que a gente tem que buscar as respostas, né? A gente não pode ficar achando que a espiritualidade vai trazer todas as respostas prontas. Cabe a nós buscarmos essas respostas. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a diferença das manifestações físicas e das inteligentes. Está lá na Revista Espírita de 1860. Manifestação física é um efeito de uma ação sobre a matéria. Já a inteligente é quando essa manifestação ela demonstra que há uma vontade, há uma inteligência, um pensamento por detrás da manifestação. E demonstrando aí, né, que há aí a presença realmente da espiritualidade ali, né, desse pensamento, dessa inteligência, dessa vontade. Outra diferença que a gente pode colocar aqui. As manifestações, elas podem ser espontâneas, que é essas que nós vamos tratar hoje, ou provocadas. Espontâneas são aquelas que acontecem independente da vontade, independente de serem solicitadas. Já as provocadas são aquelas que são solicitadas ao plano espiritual e atendidas pelo plano espiritual. Então, essas são as primeiras diferenças que nós precisamos entender. Outra coisa que a gente precisa entender quando a gente começa a falar de manifestação física, e Kardec coloca isso para a gente, é que primeira coisa, quando acontece qualquer coisa, nós precisamos pensar, isso daí tem uma causa natural? A gente não pode achar que tudo é manifestação de espíritos. Olha o que Kardec fala para a gente. Quando um fenômeno extraordinário se produz, o primeiro pensamento deve ser o de que tem uma causa natural, por ser a mais frequente e a mais provável. A gente estava vendo uma palestra na internet, e aí a companheira estava falando sobre esse assunto, e aí ela citou um exemplo, que ela disse que ela estava com a mãe dela, num lugar aí passeando e tal, e elas foram andando, daqui a pouco elas começaram a escutar um uivo.
E ela olha para um lado, elas estavam aparentemente sozinhas, né? Olha para um lado, olha para o outro, e aquele uivo. E a mãe da companheira era médium de efeitos físicos. E aí elas começaram a procurar e tal, não sei o quê. Daqui a pouco elas foram perceber que era o barulho das árvores. O vento batendo nas árvores estava provocando esse barulho. Outro também exemplo, ela mesma fala que uma outra companheira, uma senhora, dizia que estava sendo visitada por espíritos. E que era uma luz que aparecia lá na casa dela. Então ela foi convidada a ir na casa dessa companheira. E realmente viu que uma luz se apresentou lá na casa. Mas ela foi seguindo a luz. E ela foi perceber que tinha um furinho na persiana que deixava passar a claridade. E essa companheira achando que eram os espíritos que estavam se manifestando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos ser racionais, né? Primeiro pensar se não tem uma causa física, né? Normal, natural. Se acaso não tiver, né? Aí a gente pode partir aí, né, para o pensamento de que seja uma manifestação espiritual. E aí Kardec fala, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Quando a causa não for natural ou provocada pelo homem, então será pelo espírito. E vários são os exemplos de manifestações físicas. Nós temos aí o exemplo do Peixotinho, né, que provocava essas manifestações. Na Revista Espírita, tem vários exemplos, falando do padeiro de Diepa, do espírito batedor de Berchtesgaden. No livro dos médiuns também, né? Quer dizer, esse padeiro começou a acontecer vários... ele chegou na padaria e as coisas começaram, os móveis começaram, as portas dos móveis começaram a abrir e fechar, vários acontecimentos. No outro, do espírito batedor, também a mesma coisa, batidas, ruídos, e não se sabia de onde vinha, depois perceberam que era o filho, né? Lá daquela família que estava provocando esses efeitos. Um outro caso de irmãs que está no livro dos médiuns, que todos os dias encontravam as roupas delas rasgadas, isso por anos, rasgadas, jogadas no chão, todos os dias. Então, a gente vê que os exemplos são vários. Várias pessoas que presenciaram essas manifestações, e isso Kardec traz para a gente, no livro dos médiuns, elas foram taxadas de loucas, porque como elas muitas vezes nem falavam o que estava acontecendo, né? Outras que chegaram a falar, as pessoas achavam que elas estavam tendo alucinações, e foram realmente internadas em sanatórios como pessoas loucas, tendo um tratamento aí, e acabaram ficando loucas mesmo, porque elas não tinham nenhum problema, né? Elas podiam ser até médiums aí. A gente vai falar sobre isso. Qual o objetivo dessas manifestações físicas? Depende. Se for um espírito inferior que esteja provocando essas manifestações físicas, pode ser por divertimento. E aí Kardec fala, olha, esses espíritos, na verdade, eles são mais levianos do que maus. Eles são espíritos, quando a gente fala espírito inferior, são espíritos de elevação moral inferior. Não são espíritos maus, necessariamente. E vários são os motivos, divertimento, capricho, vingança, né? De repente eles querem se vingar daquela família. Pode ser que eles queiram pedir alguma coisa, às vezes uma prece, o espírito está querendo uma prece, ele queira reparar o mal, ele esteja sofrendo na espiritualidade por ter feito algum mal e queira reparar esse mal, né? Dar um aviso de alguma coisa. Isso quando se trata de espírito inferior. E quando for espírito superior? Bom, aí a gente faz uma observação. Efeito físico, ele pode ser provocado ou partir da vontade aí, né, do espírito superior. Mas ele é sempre feito, né, o efeito físico é sempre executado pelo espírito inferior. E a gente vai ver por quê.
E aí, como se deve agir? Até nesse exemplo de espírito superior, né, que se manifesta, Kardec fala assim para a gente, olha, ele pode querer, esteja aí provocando uma manifestação, porque ele pode querer dar um alerta de alguma coisa, ou então é porque ele esteja querendo demonstrar que há uma força superior. E aí tem o exemplo do próprio Kardec, que quando estava lá montando a codificação, num determinado momento ele começou a escutar pancadas e não estava sabendo o que estava acontecendo, insistentes aquelas pancadas. E aí depois ele se reporta a um médium, né, e pergunta lá ao espírito que se manifestou através do médium, olha, o que eram aquelas pancadas? E ele diz, pergunta para quem estava lá, quem quis que essas pancadas ocorressem. E aí esse espírito se manifesta, e diz Kardec, é um espírito que deu um nome, um codinome, e era um espírito superior. E ele diz, olha, você cometeu ali um erro, né, e tal. E aí depois Kardec foi verificar e realmente tinha passado aquilo dali, sem ele perceber, e ele tinha realmente cometido um erro. Esse espírito que se manifestou e disse que ia estar sempre com ele, se denominou de a verdade, o espírito da verdade, né? Quando a gente vai estudar Revista Espírita, principalmente a Revista Espírita de dezembro de 1864, pelo que está escrito ali em outros volumes da Revista Espírita, mas nesse de dezembro de 64, a gente pode inferir que seja Jesus esse espírito de verdade, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, dê uma olhadinha lá na Revista Espírita de 1864. Muito bem, como se deve agir quando essas manifestações começam a aparecer, a acontecer? Prece. A primeira coisa, sempre, em qualquer situação, a gente deve fazer prece, né? Prece de agradecimento, prece nos momentos difíceis, sempre devemos fazer prece. Se for um espírito brincalhão, a gente não deve ligar, porque ele vai acabar se cansando, né? Se a gente conseguir ter esse sangue frio, né? Ele vai acabar se cansando e vai deixar de fazer aquelas manifestações. Mas aí Kardec fala assim, olha, mas para você saber o que realmente, porque a gente falou lá no começo, tem vários motivos, né, desses espíritos estarem se manifestando, ou desse espírito estar se manifestando. Como é que a gente vai saber? Aí Kardec fala assim, olha, é preciso evocar esse espírito. Aí a gente tem que entender, como tudo em doutrina espírita, a gente tem que entender o que ele está querendo dizer. Gente, aquele momento, né, era o momento de construção da codificação. Precisava haver um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Kardec dependia das informações trazidas pela espiritualidade para ele poder montar a codificação. Então, aquele momento era o momento desse laboratório, era o momento das evocações. Hoje, se isso acontece, o que a gente faz? Procura a casa espírita. Se eu tenho problema na vista, eu vou no oftalmologista, né? No ouvido, no otorrino. Se eu tenho um problema que eu percebo que é de ordem espiritual, eu vou na casa espírita. Ninguém vai pegar copo para... né, perguntar, porque eu me lembro disso quando eu estudava no 2º grau, perguntaram para um professor que era espírita, perguntaram assim, aquela brincadeira do copo. Eu lembro perfeitamente, ele disse, olha, aquilo em primeiro lugar não é brincadeira, né? Então, se a gente tem algum problema ou alguma dúvida, a gente leva isso à casa espírita para podermos receber todas as orientações. Muito bem. Então, vamos entender esse processo, começar a entender esse processo de manifestação física. Quais são os 2 elementos gerais do universo? Kardec traz para a gente. O elemento espiritual, que é o princípio espiritual, né? Que é o princípio inteligente, que vai dar origem aos espíritos. Nós não fomos criados, né, do jeito que nós estamos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Esse é o nosso princípio, princípios inteligentes. É o primeiro elemento.
lembrando sempre que espírito é alguma coisa, espírito é incorpóreo, mas Kardec fala, olha, não é imaterial. É claro que não é a mesma matéria de mesa, cadeira, corpo físico, mas é porque às vezes os espíritos, devido à pobreza mesmo de nossa linguagem, não encontram uma palavra com a qual eles possam se expressar melhor. Então eles falam assim, olha, ele é uma matéria, mas é uma matéria completamente diferente desse outro princípio, que é chamado o fluido cósmico universal, que dá origem a todo tipo de matéria que a gente conhece. Mesa, cadeira, corpo físico, perispírito, fluido vital. Então são dois princípios gerais do universo, o princípio espiritual e o princípio material. Um não se confunde com o outro. Quando a gente fala de fluido cósmico universal, outra observação que a gente tem que fazer. Na época de Kardec, fluido tinha a concepção, os cientistas usavam essa palavra no sentido de algo sutil, matéria quintessenciada, matéria eterizada, imponderável, né, que não pode ser pesada. Esse é o sentido da palavra na época de Kardec. Hoje, fluido quer dizer estado da matéria, que pode ser líquido ou gasoso. Mas então, quando a gente fala em fluido, que a gente possa se reportar a esse conceito que havia na época de Kardec. Esse fluido universal, segundo André Luiz, é o plasma divino onde todos nós estamos mergulhados. E o primeiro elemento, né, derivado desse fluido cósmico universal é o perispírito, ou psicossoma, ou corpo astral, como chama André Luiz, ou modelo organizador biológico, como chama Hernani Guimarães Andrade. Você faz um favor para mim, quando for mais... Eu não estou enxergando nada daquele relógio. Quando for mais 10 para as... não estou enxergando nada. Está uma luz ali. Eu não estou vendo nada. Obrigada. Então, esse perispírito é o envoltório sutil, é o envoltório semimaterial e perene do espírito. A gente nunca perde o perispírito. Isso está textualmente nos livros da codificação. Nunca perdemos o perispírito. Espírito evolui, perispírito se torna cada vez mais sutil, conforme o espírito vai evoluindo. Mas não perdemos o perispírito. O espírito atua no corpo físico através do perispírito. E como se forma esse perispírito? O corpo mental, isso André Luiz traz para a gente, que é o envoltório sutil da mente. E tem um escritor chamado Durval Ciampone, que ele fala que esse corpo mental existe desde a formação do princípio inteligente e acompanha o espírito até o nível de puro. Esse corpo mental se expande e começa a atrair magneticamente partículas sutis do fluido cósmico universal inerente a cada planeta. Quer dizer que o fluido cósmico universal aqui, que está envolvendo o planeta Terra, não é aquela matéria primeira do fluido que deu origem a toda a matéria. Já sofreu modificações. É matéria sutil ainda, mas já sofreu aí modificações. Então, ele começa, esse corpo mental se expande, começa a atrair essas partículas, e aí forma o seu perispírito, que se transforma numa estrutura diferenciada desse corpo mental, apesar de ter sido formado por ele. Isso quer dizer que a gente pode ter, assim, para ter uma ideia disso, o Sol. O Sol tem o seu centro, e aí forma a cromosfera, a fotosfera, se não me engano, formam as suas camadas, que envolvem esse centro. A mesma coisa o perispírito. A origem foi lá no corpo mental, que se expandiu, mas essa estrutura chamada perispírito passa a ser uma estrutura diferenciada desse corpo mental. E aí, uma coisa que começa a trazer aí uma certa, ou exige de nós, melhor dizendo, que nós nos aprofundemos mais no estudo,
é do momento em que surge esse perispírito, né? Bom, vamos dizer que nós passamos pelo reino mineral e o reino vegetal, esse princípio inteligente. Nós fomos pedras e vegetais? Não. O que fala para a gente André Luiz? Nós estivemos ligados a esses reinos através de uma rede filamentosa. São centros de força. O que eu vou falar aqui é só para a gente poder visualizar, né? Não é o que acontece, é só para a gente poder ter uma ideia, como se fossem tentáculos, né? Esses tentáculos que unem esse princípio inteligente a esses reinos, sem que ele esteja dentro, né, encarnado, porque a gente não pode falar nisso, né? No reino mineral nem vegetal. Então ele esteja unido através desses tentáculos, esses centros de força, recebendo todas as informações necessárias desses reinos. Aí, num determinado momento, esse princípio inteligente adquire o perispírito, né, da forma que nós falamos, e ele entra no reino animal. Ele se individualiza. E aí continua o seu caminho evolutivo até que haja aí um despertar da consciência, ele possa entrar no reino hominal, né, o reino que nós estamos agora. Quando a gente vai ler Zalmino Zimmermann, que é um escritor que eu gosto muito, ele foi presidente da Associação dos Magistrados Espíritas do Rio de Janeiro, ele já desencarnou. Ele tem um livro chamado Perispírito. Semana passada, até o Gilberto estava falando negócio de gente que gosta de livro grosso e livro fino. Desculpa informar, mas esse livro é grosso, né? Mas a letra é grande também, então dá para a gente ler rapidinho, não é aquela letra miudinha, não. Mas ele é um livro excelente, ele é um grande pesquisador, né? A gente pode dizer que ele é um grande pesquisador, porque acreditamos que ele continue suas pesquisas também no plano espiritual. E ele fala assim para a gente, olha, ele fala que no reino vegetal, para ele, há uma protoestrutura psicossômica, que seria uma estrutura equivalente ao perispírito no reino vegetal. Por que ele acha isso? Porque quando ele vai no livro Pensamento e Vida, de Ernesto Bozano narra uma pesquisa em que foi fotografado um botão de flor. Só que na fotografia apareceu o botão já aberto e dava para contar até as pétalas da flor, sugerindo que essa forma era a forma já da estrutura definitiva, era a forma do perispírito, né? Que já conteria a estrutura da flor, né? Já aberta, com todas as suas pétalas. Quando a gente vai em André Luiz, ele fala em protoforma psicossômica nos animais superiores. Evolução em 2 mundos. E ainda em Evolução em 2 mundos, ele fala o seguinte: a construção dos órgãos perispirituais, eles começaram a origem dessa construção aí foi ainda nos seres primitivos. E aí ele diz, olha, o tato se desenvolveu na ameba, o gosto se desenvolveu nas plantas, mas ele diz que essa estrutura equivalente ao perispírito existe nos animais superiores. Já Gabriel Delany, que é outro escritor que eu gosto muito, porque eu acho que ele é mais fácil da gente entender, no seu livro Evolução Anímica, ele diz taxativamente, para ele existe um perispírito, ou uma estrutura correspondente, no reino vegetal. Gente, é o que eu falei no começo, não é porque não existe divergência, não acredito nisso não. Nós somos buscadores, é o que eu falei no começo. Os espíritos querem que a gente estude, que a gente busque, mesmo os assuntos sendo difíceis. Então, eles querem que a gente se aprofunde e busque aí as respostas por nós mesmos. Senão não haveria mérito de receber todas as informações assim de mão beijada. Então, isso faz parte do nosso processo de conhecimento. Cabe a nós nos aprofundarmos nesse processo. Se hoje a gente... Bom, eu posso achar isso segundo fulano de tal. Muito bem. Se amanhã vier uma informação nova e eu mudar de ideia, isso é um acréscimo.
Eu não estou me contradizendo, eu estou acrescentando aquilo que naquele momento o meu pensamento era esse. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita é assim. O que eu leio hoje, que eu estudo hoje, quando eu vou estudar daqui a um mês, às vezes eu percebo coisa, puxa, mas como é que eu não percebi isso? Agora eu entendi isso daí. Né? Então esse é o processo de construção do nosso conhecimento. Né? Qual a constituição do nosso perispírito? É uma estrutura eletromagnética, são células em outra faixa vibratória. E aí é importante o que diz no livro dos médiuns. Está no perispírito, ou é o perispírito, é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. E a gente vai ver por quê. Provas da... Que horas são, por favor? Desculpa, gente, mas senão eu não sei... Eu não estou vendo o horário, não sei o quanto eu já falei. Provas da existência do perispírito. Desculpa. Antes disso, vamos falar de duplo etérico. Depois nós vamos falar das provas da existência do perispírito e do duplo etérico. O que é o duplo etérico? É uma outra estrutura. Seria um depósito de energia vital, de fluido vital, de princípio vital. A gente vai ver o que é isso. Nós somos, né, envolvidos por essa energia vital. Então, esse conjunto de energia que nos envolve é chamado duplo etérico. Isso Zé Almino Zimmermann também traz para a gente. Ele tem a forma do nosso corpo físico, né? Esse duplo etérico. Qual a função desse duplo etérico? Bom, uma função na saúde. Ele sustenta a energia vital. E quando a gente fala assim, dessas estruturas, na verdade, esses corpos, corpo físico, perispírito, duplo etérico, eles se interpenetram, mas a gente precisa estudar essas estruturas separadamente para a gente entender. Estamos falando de energia. Quando a gente fala de matéria, de fluido, isso tudo é energia, né? Magnetismo. André Luiz fala disso para a gente. Qual a função desse duplo etérico? Ele mantém a nossa saúde física, a estrutura das nossas células. E ele pode recuperar a nossa saúde. Como se recupera a saúde? O perispírito, se utilizando da energia vital do duplo etérico, passa essa energia para a célula física, e aí há uma modificação nas propriedades da célula física. De célula doente, ela passa a se transformar numa célula sadia. Isso está lá na Gênese, né? Em outros livros, a gente vai juntando tudo. Então, há essa possibilidade de se recuperar a saúde. Claro que vai entrar aí merecimento, né? Se a pessoa não é refratária a essa energia, vamos supor num passe. Se eu estou sentada aqui para receber o passe, estou assim, não acredito nisso, não vai adiantar nada, não vai me curar, não vai mesmo, porque você vai bater e vai voltar. Né? Agora, se eu estou predisposta a receber aquela energia, se eu tenho aí esse merecimento para receber, porque muitas coisas estão envolvidas, pode haver a cura. Na verdade, sempre há cura, gente. Quando não há cura física, ocorre a cura espiritual, que é muito mais importante do que a cura física. Né? Às vezes a gente está passando por um processo aí de doença, mas a gente está passando bem, a gente está conformado, a gente está aceitando, a gente sabe o porquê daquilo. A cura já se operou, né? Nós espíritas sabemos disso. Bom, esse duplo etérico não é perispírito, tá? Como nós falamos, é uma outra estrutura. Um outro autor importantíssimo chamado Jorge Andréa, que desencarnou, se não me engano, em 2016. Foi 2016, não foi? 100 anos, né? Mas é um autor que você precisa ter coragem para estudar, porque ele realmente é difícil, né? A gente tem que estudar com calma. Vou ler Jorge... Não dá para você ler. Você tem que estudar Jorge Andréa e realmente, olha, agora eu vou respirar e vou estudar. Porque realmente ele traz os conceitos assim que você precisa. Claro que tem gente que tem muita facilidade,
né, nesses conceitos de física e tal, né? Mas de qualquer, nós estamos falando da nossa experiência, né? Então, mas é importantíssimo. Ele diz para a gente o seguinte: duplo etérico é uma irradiação do perispírito junto com irradiação da matéria, do corpo físico. O duplo etérico ele é sustentado pelo corpo físico. Bom, e o fluido, e provas da existência do duplo etérico e do perispírito. Vários experimentos foram feitos, né, por espíritas e não espíritas. Vários autores trazem esses experimentos. Herculano Pires, Hernani Guimarães Andrade, Carlos Embaçaí, Ernesto Bozano. Temos obras vastas que falam disso daqui, dentre tantas obras. Tem um livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. São experiências feitas por não espíritas, lá na antiga União Soviética, né? E aí, o que eles perceberam? Quando fotografavam um ser, eles perceberam que se tirasse, vamos supor, uma folha, tirava um pedaço de uma folha, ou então fotografavam um membro amputado. Eles começaram a perceber que na fotografia aparecia a estrutura original daquele ser, com luminosidade. Então, eles perceberam, olha, isso não tem nada a ver com a estrutura física, porque foi rasgada, tinha um membro amputado, não tem mais a estrutura física ali. E isso, com as experiências deles, eles concluíram que seria aí o duplo etérico mantido pelo perispírito, né? Então, são inúmeras as experiências trazidas para a gente. Diante disso, Zalmino Zimmermann, a sugestão de Zalmino Zimmermann: quando a gente desencarna, uma parte dessa energia vital do duplo etérico, ela se dissolve e vai formar outros corpos. Outra parte fica na célula, no corpo físico, enquanto as células vão se decompondo e vai saindo, se desintegrando aos poucos. Para Jorge André, ele diz que, na verdade, essa saída dessa energia não tem a ver com a decomposição do corpo, mas a elevação do espírito. Mas outra parte vai com o espírito junto com o seu perispírito. Aí, outra observação: espírito que ainda precisa de energia vital, é o espírito que a gente falou, espírito inferior, que não é elevado moralmente, ainda está sujeito à lei de reencarnação, ainda é espírito materializado. Então, ele leva um pouco dessa energia vital junto com o seu perispírito. Muito bem. O que é essa energia vital que nós estamos falando? É chamado de fluido vital, fluido nervoso, fluido perispiritual, fluido magnético, eletricidade animal, né? São aí os sinônimos para esse fluido vital. É essa energia que nós falamos que causa a animalização da matéria. Diferencia a matéria viva da matéria morta. Um ser vivo de uma pedra é o quê? Energia vital, né? Essa energia, esse fluido vital, ele é o fluido que está mais próximo daquela energia que nós falamos lá, que é o fluido cósmico universal, né? Ela é uma energia sutil, transformação do fluido cósmico universal, mas ela está mais próxima a essa energia primeira. Isso está lá no livro dos médiuns. Olha o que fala para a gente novamente André Luiz. É importante nós lermos nos domínios da mediunidade, evolução em 2 mundos. Olha o que diz para a gente André Luiz. O fluido vital são emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Emmanuel também traz informação importante para a gente. Ele diz assim: fluido vital é uma força inerente aos corpos organizados. E está envolvendo todo o organismo físico, foi o que nós dissemos. Regulando o funcionamento das células. É o agente do perispírito sobre o corpo físico. Então, gente, a gente falou o quê?
O espírito não pode atuar na matéria diretamente. Ele precisa do quê? Do perispírito. E o perispírito, para atuar, precisa do quê? Do fluido vital. Então, a gente começa a entender melhor essas estruturas, Esse perispírito, isso foi uma pesquisadora chamada professora Gascal, do Instituto de Investigações Psicológicas dos Estados Unidos. Esse fluido vital, ele não possui as propriedades do átomo. Então, ele não entra, não é detectado porque ele não entra nas construções atômicas, nas construções químicas. É alguma coisa que ainda não que existe, mas não se sabe bem o que é. Muito bem. E nas manifestações, vamos começar agora a entender isso daí. Por que eu falei disso até agora? Porque para que uma manifestação física ocorra, é preciso a combinação do fluido do espírito mais o fluido do médium, Nós também não podemos esquecer de falar sobre o médium, Eu não sei agora aqui onde é que foi que eu coloquei. Que é esse, justamente o médium, que é o intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Isso a princípio, quando a gente fala de manifestação física, a gente fala de médium. Isso é a princípio, a gente vai ver por quê. Esse médium é o detentor de uma mediunidade que a gente costuma falar ostensiva. Esse médium, essa faculdade mediúnica, ela é uma faculdade orgânica e não tem nada a ver com faculdade moral, não, tá? Elevação moral. A gente pensa assim, ele é médium, ele é espírito superior, nem sempre. Então, isso é o que está escrito, Kardec traz para a gente. Esse médium vai fornecer os elementos para que aconteça essa manifestação. Essa manifestação física, esse médium precisa estar no lugar onde acontece essa manifestação? A princípio, sim. Mas pode ser que naquela casa não exista um doador, um médium, um doador desses elementos necessários para a manifestação. Aí chega uma pessoa naquela casa e ele possui esses elementos. E aí o que a espiritualidade faz? Se utiliza desses elementos e as manifestações começam a acontecer, Então, é uma manifestação que não ocorre habitualmente naquela casa, mas aconteceu com a chegada dessa pessoa, naquele ambiente. Agora, os espíritos falam também o seguinte, pode ser que o médium não esteja naquele ambiente ali, pode ser que ele seja um vizinho. E aí a espiritualidade colhe esses elementos necessários para que essa manifestação aconteça. Os médios costumam, a faculdade mediúnica costuma ser voltada para um tipo só. Eu sou médium psicógrafo, o outro é vidente, o outro é audiente, o outro é de manifestação física, diferentemente do nosso Eurípides Barçanufo, que detinha vários tipos de mediunidade, A maioria das pessoas tem um tipo de mediunidade só. Então, para que a manifestação física aconteça, precisa do médium? A princípio, sim. Por quê? Porque Kardec fala para a gente que pode acontecer da pessoa estar provocando aquela manifestação porque ela possui dentro de si os elementos necessários para que a manifestação ocorra, independente da intervenção de um espírito. Ela mesma, é um processo chamado de animismo, ela mesma provoca esse tipo de manifestação física. E, quando se trata de mediunidade, logicamente que precisa aí dos elementos aí desse médium, desse espírito, E aí essa manifestação, nós falamos disso tudo porque quando acontece a manifestação, há uma combinação de quê? De fluido vital do médium, dessa energia vital, fluido vital do espírito, desse espírito ainda inferior. Por isso que a gente disse que espírito superior precisa desse espírito inferior para executar aí essa manifestação mediúnica. Então, há essa necessidade aí. Lembrando que espírito inferior tem mais fluido vital no seu perispírito, ou ainda tem, fluido vital no seu perispírito. Hoje em dia,
os estudiosos acrescentaram algo a mais, né, nas palavras de Kardec. Kardec se refere a fluido vital. Hoje em dia nós falamos de ectoplasma. André Luiz fala de ectoplasma, que foi uma palavra criada por Charles Richer. O ectoplasma ele tem características, ele pode ser desde o branco, cinzento ao preto. O comum é que seja branco, né? Ele pode ou não ter odor, ele é sensível à luz, ele se expande. O ectoplasma ele sai por todos os poros, né, do médium, quando a gente está falando de mediunidade, ele sai por todos os poros desse médium. Ele penetra qualquer ambiente. E aí, nós temos aí a informação de Zalmino Zimmermann, né, que ele diz assim, provavelmente esse ectoplasma tem a ver com o ectoplasma estudado em biologia. Alguns estudiosos conseguiram isolar um pouco desse ectoplasma, mas isso não é um conceito fechado, não é taxativo, mas alguns conseguiram isolar e perceberam que esse ectoplasma continha cloreto de sódio, fosfato de cálcio, células epiteliais, leucócitos e matéria gordurosa. Por que nós dissemos que Zalmino Zimmermann falou que provavelmente seja o mesmo ectoplasma estudado em biologia? A célula tem o seu núcleo, tem a parte chamada citoplasma e a membrana que recobre toda a célula. A parte do citoplasma mais próxima da membrana plasmática é chamada ectoplasma. E a gente vai entender o porquê dessa associação. A parte mais para dentro é chamada de citosol. Segundo Jorge Andréa, ele diz o seguinte, para que haja manifestação, é preciso que haja fluido vital, mais ectoplasma e mais outras substâncias dos reinos da natureza. Para Jorge Andréa, é importante que haja a presença nesse ectoplasma de uma molécula chamada ATP. Né? Quem é estudioso sabe de tudo isso. Né? Esse ATP, que é o trifosfato de adenosina, seria como uma molécula que armazena energia. Né? Nós estamos falando desculpa aí quem entende disso daí, mas estamos falando de uma forma simples. Para Jorge Andréa, esse componente está no ectoplasma. E aí o que André Luiz fala para a gente? No livro Nos Domínios da Mediunidade. O ectoplasma é uma força materializante, independente das qualidades morais, contribuindo com emanações do mundo psicofísico, dos quais, isso que é importante, o citoplasma é uma das fontes de origem. Então, André Luiz diz que o citoplasma está aí como fonte de origem do ectoplasma. Olha como nós ainda estamos no começo aí desse estudo, né? Então, segundo André Luiz, ectoplasma é a junção do fluido da espiritualidade, não só o fluido vital, mas também esse elemento chamado fluido espiritual, essa transformação do fluido cósmico universal que existe aqui no nosso planeta, mais o fluido B, que é o fluido do médium, que seria esse ectoplasma do médium, mais as energias da natureza. Esse ectoplasma ele é reabsorvido pelo médium depois da manifestação física. Então, ele serve para uma cura, para alguma coisa assim, e percebe-se depois, quando vai pesar o médium, que diminuiu o peso dele, porque ele doou um pouco do ectoplasma, mas a maior parte volta para o médium. Por isso que cuidado, tem que haver cuidado, porque qualquer agressão, no caso de um espírito materializado, essa agressão repercute no médium, ele sente isso. E André Luiz fala, ectoplasma não pode ser manipulado por espírito inferior, porque pode causar aí perturbações. E aí, os exemplos, né, para terminar, os exemplos de manifestações. Como acontece, aí a gente vai entender, como acontecem os arremessos de objetos. A doação de ectoplasma, dessa combinação de energias, de fluidos, eles pegam esse objeto, envolvem esse objeto, vamos supor, tem uma pedra ali fora. Os espíritos envolvem esse objeto
e através da sua vontade está com a pedra aqui. Espero que isso não aconteça agora, né? Ele está com a pedra aqui, mas eles pegam com o braço, o espírito pega com o braço e arremessa? Não. É a vontade. Como assim? Aí eu vou falar de uma forma para a gente poder entender. O meu braço, quando eu penso, quero que ele levante, o que eu faço? O meu braço está envolvido na energia vital que dá vida, né? Eu, espírito, mando o comando para o meu perispírito, ele aciona o fluido vital e o meu braço levanta. É evidente que uma pedra não tem músculo, não tem nervo, então guardadas as devidas proporções, mas essa pedra está envolvida por essa energia como se fosse uma extensão do perispírito, do espírito, né? E ela é envolvida por essa energia que vivifica, ela obedece ao comando do médium. Um ruído, usando desse ectoplasma, ele movimenta esse ectoplasma no ar e esse deslocamento de ar chega até nós como som. Transporte de objetos, esses são os exemplos de manifestação física, né, espontâneas. Transporte de objetos. Primeira coisa, transporte de objeto é um fenômeno raríssimo, porque precisa de muita doação de ectoplasma. Tá? Não pode ser feito por vários médiuns. É raro encontrar esse tipo de médium. Não pode haver concurso de médiuns. Não pode ser feito em lugar público, porque qualquer pensamento refratário, aquela manifestação não acontece. Por isso que ela quase sempre é espontânea, né? E aí, esse tipo de manifestação, nem todos os espíritos são capazes. Por quê? Porque eles têm que pegar aquele objeto, envolver no ectoplasma, tornar esse objeto invisível, transportar o objeto para cá, para dentro, tirar a camada de ectoplasma e transformar um objeto em objeto visível. Dá trabalho fazer isso, não é fácil, tem que ter toda essa combinação aí, né? E aí o espírito Erasto fala para a gente assim, olha, para o objeto entrar aqui tem que ter alguma porta aberta, então ele teria que vir lá por baixo, abrir alguém a porta aí para entrar, porque a gente não consegue desintegrar a matéria. Aí chega André Luiz e fala assim para a gente, por isso que eu digo, não é que ele esteja errado, gente, nós vamos acrescentando, porque nem tudo ele podia dizer naquela época. Né? Ele sabia com quem estava escutando aquilo. Né? Hoje já se pode dizer, olha o que diz André Luiz para a gente, as cidadelas atômicas, ou seja, os átomos, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece com a nossa própria esfera de ação. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Então ele diz o seguinte, a gente pode sim desintegrar um objeto lá fora, passar por um ambiente, uma barreira material, voltar a construir, né, a integrar esse objeto e torná-lo visível. Quanta coisa, né, a gente não vai poder fazer com isso quando nós formos detentores aí dessa ciência, dessa possibilidade, né? Ainda estamos distante disso porque a gente não tem nem capacidade moral para deter esse tipo de conhecimento. Né? Do jeito que a gente está fazendo por aí, então ainda vai demorar algum tempinho para isso. Esse objeto, quanto mais pesado, mais ectoplasma precisa. Então, meus amigos, eu sei que é um assunto assim, essa parte científica da doutrina espírita é um assunto que, como eu falei no começo, a gente precisa se aprofundar, mas não é por isso que a gente não vai falar desse assunto. Tudo que eu falei aqui é doutrina espírita. Né? Então, é preciso que a gente realmente esteja aberto para estudar isso daí, porque quando a gente começa a entender o porquê, a gente começa a achar aquele assunto fascinante. Né? Então, e isso trata de coisas, às vezes não acontece com a gente, mas fulano chega e é sempre assim. Né? Comigo nunca aconteceu, não tem ninguém na família. Aí chega alguém e fala assim, olha, está acontecendo isso comigo. Né? Então, a gente precisa pelo menos ter noção, ou pelo menos saber que a doutrina espírita,
através da espiritualidade. Os espíritos trazem para a gente, através da doutrina espírita, todas essas informações. E nós temos a contribuição de vários pesquisadores. Eu citei alguns, mas tem pessoas que se dedicam, independentes até de serem espíritas, mas que trazem informações importantes para a gente. Então, meus amigos, que realmente eu possa ter sido útil, pelo menos para despertar o interesse, né, nesse assunto, que é difícil, mas, a meu ver, é bem fascinante. Muita paz.